Otávio Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando os likes de vocês. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Somos um pouco mais de 400 agora. Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Esse é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, todas as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Hoje é o dia 1º de abril, provavelmente vocês vão ver esse vídeo a partir do dia 2, mas eu fiz questão de gravar esse vídeo hoje, 1º de abril, popularmente conhecido como o Dia da Mentira, mas é um dia que ele é histórico no país Brasil, porque em 1964, no dia de hoje, entre o 31 de março e 1º de abril, houve um golpe militar no Brasil. Frequentemente a gente que é professor de história, que lê muitos textos históricos, artigos, teses, enfim, dissertações, a gente ouve falar que o que aconteceu no Brasil em 1964 foi um golpe, ou melhor dizendo, foi uma revolução. Não, foi um golpe de fato, não foi uma revolução, foi um golpe. Nunca houve uma revolução no Brasil. Em 523 anos, nunca houve uma revolução. Porque revolução, família, o conceito de revolução, ele pressupõe uma mudança estrutural no âmbito político, âmbito econômico, âmbito social, de um país, de uma sociedade, de uma nação. Exemplos de revoluções que nós tivemos por aí, Tivemos a Revolução Russa em 1917, a Revolução Cubana em 1959, a Revolução Chinesa em 1949, E tivemos também, por exemplo, muito mais tempos atrás, a Revolução Agrícola no continente africano, feita exclusivamente a partir do trabalho de mulheres pretas, onde se mudou toda a forma dos seres humanos viverem no continente africano, por exemplo, onde as mulheres pretas criaram as bases fundamentais para a construção das primeiras civilizações da história da humanidade, que foram civilizações agrícolas. E conforme explica Cheikh Anta Diop, as mulheres foram as primeiras a praticar a agricultura. Então, isso são alguns dos exemplos de revoluções que nós tivemos ao longo da história da humanidade. Coisa que no Brasil nunca houve. No Brasil houve um golpe. Houve revoltas no Brasil, no período da regência principalmente. Muitas revoltas, que a gente não vai entrar aqui para discutir isso, porque não é o assunto do vídeo. O assunto do vídeo é discutir a questão do golpe militar de 1964, porque ele diz muito sobre nós, comunidade preta, fundamentalmente. E aí, por que ele diz sobre nós? Vamos lá. Em primeiro lugar, contextualizando, o Brasil em 1964, fundamentalmente, o Brasil estava sob um momento crucial da sua vida, porque o mundo estava bipolar, vivíamos a Guerra Fria, e alguns países estavam sob a órbita da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é o caso exatamente de Cuba, outros países estavam sob a órbita dos Estados Unidos da América. E a Revolução Cubana, em 1959, capitaneada por Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Célia Chances e outros, eles tinham a intenção, o projeto de expandir a Revolução Cubana, para outros países da América Latina, entre aspas. Já explicamos essa questão de latino aqui, não precisamos voltar a isso. E aí, houve um temor exatamente da expansão dessa revolução. E aqui no Brasil se criou uma coisa assim absurda, ridícula, uma neurose de medo da revolução comunista e medo que os comunistas tomassem o poder no Brasil, E esse medo, ele é um medo ridículo, insensato, sem razão de ser, mas que infelizmente foi amplamente propagado. As fake news não são de hoje, amplamente propagado pela mídia burguesa, Vocês sabem de quem está falando, não precisamos citar nomes aqui, até porque a gente não quer dar de ibope, nada para esse povo aí, Gente racista, gente branca, E setores do militarismo, logicamente, setores da Igreja Católica, setores reacionários da Igreja Católica, setores do grande empresariado brasileiro criaram esse burburinho, esse medo, e alimentar esse medo na sociedade brasileira do comunismo. Pior ainda mais a situação, o Jânio Quadros foi convidado a se retirar do país, do poder, e no lugar dele iria assumir como assumiu o João Goulart. O que acontece é que o João Goulart
sempre foi progressista. E ele era o vice do Jânio. Então, caberia a ele assumir a presidência da República, como assumiu em 1961. E aí, pouco antes disso, o João Goulart, ele estava na China, visitando o país de Mao Tse-tung que tinha acabado de fazer a Revolução Socialista lá em 1949, e estava vendo, fundamentalmente, o processo de construção do socialismo chinês, a reforma agrária, né, a industrialização do país, a revolução industrial que China estava começando a fazer, que transformou a China nesse país, nesse colosso econômico e político que é hoje. E o combate ao analfabetismo, né, porque a sociedade chinesa ela tinha problemas estruturais gravíssimos, muito parecidos com o do Brasil, diga-se de passagem, que a gente não vai entrar nesse pormenor agora. E aí o João Goulart, ele traz uma série de influências, né? Uma série de ideias para aplicar aqui no Brasil. Não que o João Goulart fosse comunista, querer fazer a ditadura do proletariado, mudar a cor da bandeira do Brasil, botar lá foice e martelo, botar a bandeira vermelha, nada disso. O João Goulart não era comunista. O João Goulart era progressista, ele era de esquerda, ele queria fazer reforma de base, reformas educacionais. Ele queria, logicamente, as reformas estruturais que o Brasil tanto necessita até hoje, né? Queria conter a fuga de capitais para o exterior, né? E, logicamente, medidas que ele, inclusive, colocou em prática, ele propôs no famoso comício da Central do Brasil, onde ele, né, ao lado de sua companheira, propôs lá essas reformas de base, investir na educação, combater o analfabetismo, enfim, estruturar o país para as próximas gerações, né? Que ele queria desenvolver o país e o Brasil precisava disso. O que acontece é que, como eu falei, o Brasil estava no meio de um furacão chamado Guerra Fria. E aí, esse ambiente, né, foi fundamental para que o Brasil passasse por um dos capítulos mais sombrios da sua história. E isso, família, diz muito, repito, diz muito sobre nós, comunidade preta. Por quê? Porque com a burguesia burguesia perversa, branca, racista, impedindo esse processo de mudanças estruturais necessárias no Brasil, no âmbito político, no âmbito econômico, social, né, financeiro, lógico. Logicamente que ela não queria perder seu privilégio branco econômico, porque a burguesia no Brasil ela é branca, ela é racista, né? Ela fez de tudo para que o João Goulart saísse do poder. E assim acabou acontecendo, né? Inclusive, acabou acontecendo até que uma série de passeatas de Deus com a família para a liberdade, etc., lá em São Paulo, quando aqui no Brasil aqui aconteceu a passeata dos 100 mil. Então, todo esse movimento era com medo do pavor do comunismo, né, que come criancinha, essas coisas que se falavam nos anos 60, as tais fake news, que existem há muito tempo por aí, e que é tudo mentira. E aí, infelizmente, entre o dia 31 de março e dia 1º de abril de 1964, os militares, capitaneados pelo Castelo Branco, que foi o primeiro presidente do Brasil no período militar, obviamente, amplamente amparado pelos Estados Unidos da América, que já tinha aqui uma série de espiões da CIA, a mesma coisa, a mesma estratégia eles repetiram no Chile, do Salvador Allende, em 1973, a mesma coisa eles repetiram na Argentina, a mesma coisa eles repetiram no Uruguai, quando Pepe Mujica foi para a cadeia, por exemplo. Existe um filme chamado A Noite, que durou 21 anos, alguma coisa assim, né, que fala do Pepe Mujica, está disponível nessas plataformas aí. E aí, o Brasil mergulhou um período terrível e repito, que diz muito sobre nós. E aí, de repente, você pode estar se perguntando, Jorge Nascimento, o cara que é professor de história pan-africano, está falando dessas coisas? Família, isso tem tudo a ver conosco. Nós, pretas e pretos, somos a base da classe trabalhadora, a maior parte da classe trabalhadora do Brasil, porque estamos no lugar de subalternidade racial que nos foi colocado, lugar que nos foi colocado, não foi imposto. O capitalismo nos impôs esse lugar. E o racismo nos impôs esse lugar. Fundamentalmente, o racismo nos impôs esse lugar, né? Então, a sociedade brasileira é uma sociedade estratificada, vocês sabem disso, óbvio. E o lugar de menor valor, uma sociedade racista estruturalmente e capitalista ideologicamente, é o lugar que o negro foi colocado ali, por razões óbvias. E, logicamente, que nós somos a maioria entre
entre os pobres, entre os menos favorecidos, entre aqueles que estão na mendicância. E, logicamente, que uma mudança estrutural não era no interesse da burguesia branca racista. Não por acaso, nos anos 60, no decorrer da ditadura militar, houve um processo de militarização da polícia. E isso é uma coisa fundamental, que é preciso ser compreendido. Né? Quando se fala em militarização da polícia, significa dar à polícia ares, métodos militares, porque é uma grande diferença, tá? Há uma grande diferença entre polícia e forças armadas. Né? Por exemplo, a Polícia Federal, ela não é militarizada, é uma polícia mais técnica. A própria Polícia Civil é uma polícia mais técnica, embora em muitos momentos eles vão para o confronto com criminosos. Né? Mas a Polícia Militar não. Ela é a ponta da lança. Né? Ela é o braço armado do Estado, literalmente. A Polícia Civil, geralmente, ela faz investigações, né? Mas a Polícia Militar ela foi utilizada para isso. Aliás, a Polícia Civil também, em muitos casos. Né? Não por acaso, quem matou Marighella foi o delegado Fleury, racista, paulista lá, né? Isso de passagem. Não por acaso criaram o DOPS, Departamento de Ordem Pública e Social, não por acaso criaram o DOI-CODE, né? Que era um organismo de repressão do Estado contra os subversivos. E eu seria um subversivo naquela época, como sou subversivo hoje. Porque a gente combate a estrutura racista, capitalista, machista, homofóbica, elitista, etc. Né? Então, o processo de implantação da ditadura militar no Brasil, ela teve, logicamente, um impacto sobre a comunidade preta gigantesca. E quando se fala em militarização da polícia, a gente lembra das palavras do grande Malcolm X. Por quê? O Malcolm, ele fala que a polícia, ela age como um exército de ocupação nas comunidades negras. O Malcolm estava falando dos Estados Unidos, onde existem bairros negros, vocês sabem, né? Bronx, Brooklyn, Harlem, etc. Comunidades negras, temos aqui as favelas, né? As periferias, os morros, onde a maioria da população é preta, onde a maioria da população preta morre nas mãos da polícia. Polícia que foi militarizada durante o golpe militar, né? Durante o período militar, e que continua assim até hoje. Né? Não quer desmilitarizar a polícia. Por quê? Porque ela serve para o fim ao qual ela foi criada em 1809. Foi polícia da corte para recapturar escravizados fugitivos. Escravizados, no caso, no século XIX, eram exclusivamente pessoas pretas, branco nenhum, nunca foi escravizado no Brasil. Então, percebam que o processo de implantação do regime militar, além da questão da militarização da polícia, né? E eu falei do Marighella, o Marighella era preto, foi morto por um policial branco, né? Vejam o filme do grande Wagner Moura, com o protagonismo do Seu Jorge, muito bom esse filme, né? Esse processo foi um processo onde também, durante o período militar, foi plantada a semente do que nós conhecemos hoje como tráfico de drogas ou crime organizado, quando nos porões da cadeia, bandidos e militantes políticos, né, de esquerda, progressistas, né, acabaram se unindo e acabaram criando o Comando Vermelho, mas não necessariamente não era o objetivo não era criar um grupo armado, né, como acabou se tornando o Comando Vermelho. Não, o objetivo era uma outra questão fundamental, só que aconteceram situações lá, e eu convido vocês a estudarem, ler um livro, né, a história do Comando Vermelho, está aí disponível aí, enfim, vocês poderem ler, e que vocês vão compreender ali que só existe crime organizado porque existe a anuência da polícia, do Estado, né, do Estado, logicamente. E é por isso que eu estou falando que se diz muito sobre nós. A militarização da polícia é para matar pretos. O golpe militar no Brasil, ele impactou fundamentalmente sobre as populações pretas, até porque, como exército de ocupação nas favelas, as UPPs estão aí, são resquícios, são ecos, né, do golpe militar. O objetivo era criminalizar as favelas, criminalizar a população preta.
a despeito de combater o famigerado tráfico de drogas. Tráfico de drogas que só chega na favela, nas periferias, nas comunidades, com a participação das autoridades, é óbvio. Não existe plantação, produção de maconha ou cocaína ou armas em favela, em morro nenhum, eles sabem disso. Como é que essas armas chegam lá? Armas de uso exclusivo das Forças Armadas, armas israelenses, armas estadunidenses, armas da Alemanha, chegam nas comunidades? Vocês acham como que isso chega lá? E para que ninguém tem interesse que isso acabe? Por quê? Né? Porque muitas pessoas têm interesse na continuidade do genocídio da população preta. O golpe militar também, obviamente, ele tinha este objetivo. É óbvio que sim. Né? Tá claro, está exposto. Repito, a UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, entre aspas, está aí, não deixa ninguém mentir. Em muitos lugares. E agora existem as milícias. Então, conforme diz o grande Malcolm X, né, para terminar, ele falou em 1962, quando ele esteve presente numa igreja protestante nos Estados Unidos. Malcolm, que eu estou usando a camisa dele de propósito aqui, ó. Ele aqui, ele e o grande Muhammad Ali. O Malcolm falou a seguinte frase: os bairros negros são os mais patrulhados, tem mais policiais que qualquer outro bairro e tem mais crimes que qualquer outro bairro. Como pode ter mais policiais e mais crimes? Como? Por quê? Isso significa que a polícia deve estar envolvida com os criminosos. E de fato ela está. Não só naquela época, quando a polícia militar, a polícia, né, dos Estados Unidos, se envolveu com traficantes para entupir as comunidades pretas de cocaína, né, para desmantelar os Panteras Negras. Isso está documentado, isso tem filme, tem texto, etc. Como hoje. Ok, família? Dado o recado, em breve a gente volta aqui para mais um bate-papo. Estamos juntos sempre, Rotep, África no Centro.